que já foram feitos, guardar alimentos perecíveis como iogurte, leite, sempre na parte de cima da geladeira, porque é a parte mais fria, mais gelada. E nunca colocar os ovos na porta da geladeira, porque você abrindo e fechando a porta pode acabar quebrando e contaminando o ovo. E também lavar sempre as latas e garrafas que a gente comprar, ou que a gente pegar da geladeira, deve se lavar com sabão antes de for utilizar. Seguindo todas essas etapas aqui, podemos combater a intoxicação alimentar entre várias outras doenças que são causadas por micro-organismos. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, e é vinculada ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, o MAPA. Um modelo de agricultura e pecuária tropical tipicamente brasileiro, para assim poder superar qualquer barreira no ramo de alimentos, de fibras e de energia no Brasil. Tecnologia de biofortificação de alimentos e a ampliação das ofertas dos mesmos, porém funcionais e saudáveis. Tem alimentos voltados para pessoas com necessidades específicas, tais como diabéticos, hipertensos, pessoas com alergia, intolerância à lactose, etc. É a sigla para Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na qual é vinculada ao Ministério da Saúde. O objetivo principal é exercer o controle sanitário de todos os produtos nacionais importados, tais como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos médicos e serviços de saúde, etc. A Anvisa está vinculada ao Senai com um projeto cuja sigla é APPCC, que é um projeto de análise de perigos e pontos críticos de controle, e esse projeto visa garantir que a produção de alimentos seja segura para todos os consumidores. Importante, pois serve para identificar os perigos em potencial à saúde do alimento, desde a obtenção da matéria-prima até o seu consumo. E todo esse processo garante um alimento seguro e de boa qualidade. Pela sigla Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. O objetivo principal da Emater é apoiar produtores agrícolas e trabalhadores rurais. A Emater atua na área de educação alimentar, informando como e quais alimentos são importantes para certas faixas etárias e tipos de pessoas e incentivando o consumo de alimentos mais saudáveis. É uma empresa que atua desde a produção dos alimentos, distribuição, armazenamento e entrega ao consumidor final. Com isso, ela garante a qualidade de produtos e também gera emprego a famílias rurais. A matéria atua em duas áreas, principalmente: a área de educação alimentar e acesso aos alimentos. São diversos, mas os mais importantes são três, que são a Mater para Mulheres, que é um projeto de conscientização para mulheres que trabalham dentro de casa, e isso assegura que elas tenham mais consciência sobre higiene, formas mais produtivas, como o aproveitamento da terra e outras coisas. Também existe um projeto de Mater para jovens produtores rurais, que são projetos que eles ensinam a você produzir de forma que você consiga utilizar o máximo necessário para você e sua família, o autoconsumo, e também vender o excedente. Também existe o projeto de segurança alimentar, que é o que ele geralmente atua nas partes dos indígenas, porque é justamente nessas áreas em que os indígenas estão, são áreas que não têm muito saneamento básico ou de baixa produtividade, porque os indígenas eles estão em umas áreas não muito favoráveis, entendeu? Então eles têm que sempre sair de uma área para outra, com aquela produtividade, e isso acaba aqui prejudicando eles. Então a guerra acaba
atingindo essas pessoas para ajudar na melhor qualidade de vida dela. É vinculada ao Ministério da Saúde e é uma das mais destacadas em saúde e tecnologia da América Latina. Desenvolvimento social e não apenas gerar, mas também difundir conhecimento científico e tecnológico. Aprender alimentos in natura, suas frutas e legumes, e também consumir alimentos minimamente processados, como arroz, e deixar de lado os ultraprocessados, como macarrão instantâneo e também barrinhas de cereais. O consumo excessivo de calorias e a baixa oferta de nutrientes pode levar ao surgimento de várias doenças crônicas, como também câncer, hepatite, diabetes, e também pode causar sobrepeso e obesidade em crianças e adultos. E na maioria dos casos, isso pode levar à morte. Então, agora a gente vai explicar algumas tirinhas que as fazerem piadas são geralmente reais. Essa primeira, essa aqui, mostra um cozinheiro em frente a um túmulo, que provavelmente seria um cliente, e eles estão dizendo que isso realmente seria muito, porque a pessoa provavelmente morreu de infecção alimentar. Essa segunda, aparentemente o rapaz está passando mal, dores no estômago, e quem está avaliando é o cozinheiro, não o médico, que com relação aos alimentos intoxicados, normalmente voltando para a cozinha. Essa daqui mostra de forma bem animada o que acontece quando você deixa alimentos expostos, onde micro-organismos podem atingir esses alimentos. E também essa última, em que mostra alimentos enlatados, que também podem ter bactérias dentro das latas, por isso deve tomar muito cuidado. Jairo Paniquete.